Olá, tudo bem com vocês? Satisfação e um prazer imenso poder estar dando start num projeto que vai trazer uma mudança e uma melhoria para o nosso segmento calçadista. Hoje é o episódio número 1 do nosso Podcalce, um podcast direcionado para o segmento calçadista, a princípio de Goiás, trazendo informação, conhecimento, tecnologia em todos os seus âmbitos, tanto na parte de indústrias calçadistas, tanto na parte de fornecedores de componente, tanto na parte de mão de obra, ou seja, vamos trabalhar conceitos e informação e pessoas que são extremamente relevantes para o nosso segmento. Então hoje me sinto muito feliz e honrado de poder iniciar esse projeto que foi idealizado há 2 anos atrás e que hoje toma forma. E hoje, com muito prazer também, que eu estou com o meu companheiro de bancada. Eu gostaria que ele se apresentasse para que as pessoas do nosso segmento também pudessem conhecer. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Para mim também é uma satisfação muito grande poder contribuir com esse projeto. É um projeto que não está ligado às nossas empresas, porque nós também somos empresários, mas sim ao mercado em geral de calçados. Então aqui nós somos independentes das nossas empresas, mas estamos aqui para andar de mãos dadas, né, Marcos? Isso mesmo. Com o mercado, porque o mercado de Goiás, que é o objetivo principal nosso, pelo menos inicialmente, tem muito potencial e ele precisa ser estimulado, né, para voltar a ter aqueles picos, né, que já teve no passado, e eu acredito bastante. Exatamente, né, Reginaldo? Já vivemos épocas de ouro do calçado do nosso estado. Isso. Épocas que nós tínhamos um número muito grande de empresas formais, onde nós tínhamos pessoas também na informalidade que de certa forma, estimulavam, né, esse mercado, estimulavam o mercado calçadista. E, infelizmente, ao longo dos anos, por conta de N fatores, isso foi mudando. Essa realidade foi mudando, essa realidade empresarial foi mudando. Mercado, né? Mercado é natural, né? Talvez se naquela época você, fabricante, tivesse uma fonte de informação como a que nós estamos idealizando hoje, você tivesse tido muito mais facilidade de enfrentar os desafios que você passou sem poder contar com ninguém, sem poder contar com uma fonte de informação imparcial. Hoje é difícil você buscar meios de informação, né, Reginaldo? Na internet, principalmente, e ela não ser imparcial, ela não conduzir você para um lugar específico, né? E aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos repassar conhecimento e informação de forma imparcial, como o Reginaldo bem disse. Aqui não é um empresário Marcos, não é um empresário Reginaldo que está à frente desse podcast, do Podcalce. São profissionais da área de gestão. Até já aproveito, né, Reginaldo, o gancho para estar colocando aqui a minha experiência profissional. Nós estávamos aqui nos bastidores falando sobre o nosso tempo de mercado. Eu, esse ano, completei 30 anos de experiência no setor calçadista. Comecei com 14 anos. E quando a gente olha para trás e vê tudo que já se passou, Reginaldo, esse tempo todo, esses 30 anos, a gente vê que nós cometemos muitos erros. Isso. E não tivemos com quem aprender. Ou seja, nós aprendemos errando. Então, hoje, uma fonte de informação como o Podcalce, ela vai contribuir para que você, empresário, para que você, fabricante, não cometa os mesmos erros. Não é mesmo, Reginaldo? Isso. A gente pode aproveitar, né, os ensinamentos, tanto os que deram certo, quanto os que deram errado, para a gente não cometer o mesmo erro. E tem muitas experiências também do passado que servem também de inspiração para a gente, porque hoje a gente tem muitas ferramentas. E no passado tinha pouca, né? E tem gente que fez acontecer. Então, com certeza. Uma coisa que diferencia muito, gente, os profissionais do segmento. Existem pessoas que são mais aventureiras do ramo, né? Ela sai de um segmento, passa para o calçadista, porque o segmento calçadista de fabricação de calçados, ele é um ramo, uma atividade comercial, empresarial, que gira muito dinheiro, muito rápido. E isso seduz as pessoas. A hora que eles veem aquele volume financeiro que gira, né? Isso atrai.
Só que, infelizmente, essa atração ela vem acompanhada da desinformação, acompanhada da falta de conhecimento de gestão, acompanhada de ego, que, infelizmente, atrapalha o empresário, não só no segmento de calçado, mas em qualquer segmento. Infelizmente, alguns problemas, eles degradam as empresas com um espaço muito curto de tempo. O empresário não vê, porque ele está de uma miopia de negócio, ele não consegue enxergar o que está para frente dele, e na maioria das vezes ele comete erros banais que ele mesmo consegue identificar, só que ele está cego, né, pela vaidade, às vezes, e muitas das vezes. Então, tanto eu quanto o meu companheiro de bancada, o Reginaldo, nós somos da gestão. Eu sou formado em administração de empresas, tenho especializações nas áreas de gestão, gestão de negócios, controladoria e finanças, gestão industrial, sou mentor e sou vice-presidente da Sindicaus, que é o Sindicato das Indústrias de Calçado do Estado de Goiás. Então, a gente continua sempre numa constância para buscar conhecimento, buscar estudo, que a gente não pode parar. O mercado hoje ele é mutante, ele muda muito rápido. Então, hoje a gente acha que aquele conhecimento que a gente teve aí há 1 ano, 2 anos, ele é suficiente. Gente, não é. O mercado ele muda muito rápido e o empresário, principalmente nessas eras digitais, o empresário ele precisa se adaptar mais rápido. Então, você, pequeno fabricante, a gente precisa ter um foco muito idealizado no conhecimento, abrir um pouco a mente para buscar o conhecimento tácito, aquele conhecimento que você vai reter ele e utilizar ele no dia a dia, porque infelizmente as pessoas, Reginaldo, não buscam esse conhecimento, elas buscam a experiência, às vezes até troca. É muito comum a gente ouvir, não, estudar para quê? Vou fazer uma faculdade para quê? Eu vou estudar determinada atividade para quê? Quando a empresa começar a passar dificuldade, ela vai começar a cobrar de você a falta do seu conhecimento. E aí você não vai saber lidar com aquilo, até porque você não tem parâmetros disso, não é mesmo, Reginaldo? É isso mesmo. E aproveitando também aqui sobre a apresentação, né? É importante a gente passar o que a gente já passou e a gente vai passar por muita coisa ainda, né? Eu sou Reginaldo Barbosa, sou empresário também no ramo na área de calçados. Formado em gestão de negócio, fiz um MBA de marketing e comunicação digital e eu atualmente estou fazendo um MBA de inteligência artificial para negócios. Bem atualizado, hein, Reginaldo? Que bacana. E assim, está muito atual essa questão e a gente precisa estar sempre atualizado. E um mês que você fica sem olhar o conteúdo a respeito disso, a gente já fica desatualizado, porque aquilo que foi lançado o mês passado, hoje já tem um passo mais adiante, né? Já vendi cachorro-quente, debaixo de marquise de loja. Comecei a trabalhar com meu pai aos 9 anos de idade, em 83. Hoje completa 43 anos. Comecei fabricando salto na máquina injetora e preparando material naquela época. Então, eu tenho um pouco de chão. Tem uma experiência nessa área, né? Sou casado, pai de 3 filhos. E estou aqui para poder ajudar, contribuir. E um convite aqui a vocês, telespectadores, né, os nossos seguidores, é que o podcast, você não pode ver a qualquer hora do seu dia, você pode escutar ele no seu carro, no seu trabalho, no seu fone de ouvido. É uma forma de você estar acompanhando aí o que vai acontecer, o que acontece, não só entre nós aqui, porque hoje é o episódio número 1, mas nós traremos aqui várias pessoas para poder... né, isso mesmo, Reginaldo. Colocar o seu depoimento aqui e compartilhar suas experiências. Isso mesmo, Reginaldo. Você tocou num assunto importante. O nosso podcast, ele é um podcast que vai trazer e dar voz a todas as pessoas que são envolvidas no nosso segmento. Ou seja, nós vamos ter voz aqui para a parte sindical, laboral, ou seja, para os sindicatos laborais, nós vamos ter espaço para os sindicatos patronais, nós vamos ter espaço para as áreas de economia, de política, nós vamos ter espaço para as áreas dos empresários calçadistas, fabricantes, nós vamos ter espaço para os componentes, Reginaldo. Nós vamos ter espaço para todos os stakeholders que fazem parte desse universo, né, nesse ecossistema que é a indústria calçadista, que é um segmento maravilhoso, que eu sou apaixonado e dediquei assim, praticamente a minha vida toda nesse ramo. O nosso podcast, gente, ele tem um propósito muito bem definido,
que é trazer para esse meio aquilo que a gente sentiu como dor, né, Reginaldo? A gente sentiu que o segmento ele precisa de uma fonte de informação um pouco mais direcionada, um pouco mais personalizada. Ou seja, você que tem uma pequena empresa, que está iniciando as suas atividades, ou que já está na atividade já há algum tempo, você já começa a enfrentar certas dificuldades onde você não está conseguindo obter meios de conhecimento e de informação para te ajudar a elucidar essas dificuldades, Reginaldo, te ajudar a resolver pequenos problemas. E aí, infelizmente, o chamado Google, ele atrapalha, porque a internet hoje, pessoal, ela ensina o que fazer e não como fazer. Então, é muito arriscado quando você se baseia só em pesquisas, porque o conteúdo que sai ali no search do Google, ele vai jogar para você assuntos aleatórios. E automaticamente a sua mente vai só buscar aquilo que mais te agradar. Ou seja, se você começar a ver coisas muito contraditórias ao que você faz, você vai descartar aquilo sem nem perceber. E você vai dar mais atenção ao conteúdo que te favorece, que de repente valoriza um pouco mais você, que fala que você está correto. Então, a internet ela precisa ser utilizada de uma forma sábia. Hoje, com a era da inteligência artificial, a gente também entende que é uma ferramenta que já precisa ser utilizada, mas também de forma profissional. De forma amadora é muito arriscado, porque você vai se basear em elementos que provavelmente não vão ser concretos. Você pode tomar decisões, hoje nós como gestores, o gestor ele precisa ter uma tomada de decisão dentro dos seus negócios com muita velocidade. E você tomar uma decisão com base numa informação desconectada é algo perigoso. Então, um dos nossos propósitos, um deles, né, é isso, é poder trazer para o segmento calçadista aquilo que realmente vai contribuir. Juntamente com isso, nós temos essa missão, que é possibilitar e engajar as empresas que elas possam ter um fator de crescimento, que elas possam ter uma fonte de informação e automaticamente conseguirem crescer de uma forma mais rápida, que o mercado hoje, no nosso segmento, que a gente já está nele há muitos anos, a gente percebe que não é tão comum você ver empresas crescendo muito rápido. Junto a isso também, pessoal, a gente vai ter as nossas parcerias. As parcerias que nós vamos ter no nosso programa, elas são das mais variadas. Todas essas parcerias, elas têm um objetivo específico. Também trazer pessoas que vão contribuir de alguma forma com você, que está aqui dedicando um minuto do seu tempo, uma parte do seu tempo, para ouvir esses dois interlocutores que estão aqui, para trazer conhecimento para você, para trazer aquilo que você não está conseguindo, né, buscar. O nosso podcast ele vai ter uma estrutura de resolução de perguntas também, né, Reginaldo? Isso. Nós temos um bastidor aqui no nosso podcast e esse bastidor ele vai estar atento nas perguntas que vocês podem vir a fazer aí nos nossos links, no nosso Instagram, que é o Podcalce, no nosso canal do YouTube, né, Reginaldo, @Podcalce, no nosso canal do TikTok, que nós vamos começar a subir os nossos cortes. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tiver, coloque lá, que nós vamos estar trazendo. A nossa equipe vai trazer isso e nós vamos estar aqui num programa passando respondendo essas perguntas, né, Reginaldo? É importante também, isso aqui é uma parceria que nós aqui do estado de Goiás, inicialmente, está formando, né? Nós estamos formando essa parceria. Essa parceria envolve todos, envolve vocês aqui do mercado, vocês fabricantes, lojistas, você colaborador das indústrias de calçados, né? Nós aqui, como somos empresários, nós também fomos colaboradores. Então, é um processo e a gente precisa levar essa informação, né, Marcos, para uma quantidade maior de pessoas. possível de pessoas. Porque é a junção disso que vai fazer o resultado, né, alavancar o nosso segmento, né? O nosso segmento. Então a gente Sem precisa sombra de dúvida. compartilhar, né? Então compartilhe se você está no YouTube, né, Podcalce, compartilha aí
se inscreva e compartilhe com seus amigos. Se você está no Instagram, compartilhe também com seus amigos. Também tem o nosso perfil no TikTok. É muito importante para a gente escutar você também, a sua opinião. Então, onde você estiver ouvindo esse podcast hoje, que vai ficar gravado, deixe aí o seu comentário, que a gente quer escutar você, a sua opinião, para a gente ver a melhor forma de contribuir e trazer mais pessoas aqui para discutir isso que você tem, aquela dor que você tem hoje e que você quer saber. Qual que é a dor que você tem hoje dentro da sua fábrica? Uma coisa que quem fabrica, o empresário em geral, muitas vezes a gente fica isolado dentro da fábrica e sem saber onde que eu vou buscar essa informação. Muitas vezes a gente passa dificuldade que só a gente sabe, ali na hora que a gente está dentro do escritório da gente. Onde que eu vou buscar isso? Como é que eu vou, o que que eu faço diante dessa situação? O que que eu devo fazer? Eu não sei o que que eu devo fazer. Então, a gente precisa de conselhos, de pessoas próprias, né, que têm propriedade para falar sobre aquele assunto. E isso que a gente vai trazer aqui. Com certeza. É importante a gente saber quem ouvir, né, dar voz. Por isso que nós somos imparciais. Nós estamos aqui para ajudar do ponto de vista de gestão e de informação atualizada. É controverso, às vezes, você ouvir certas opiniões quando elas não são imparciais. Porque aquela opinião ela pode conduzir você para algo que vai gerar benefício para a pessoa que está falando aqui para você. Não é uma coisa imparcial que vai realmente trazer resultado para sua empresa. Isso sempre pode acontecer, né? São sempre hipóteses. O Podcalce, ele é 100% imparcial e ele quer ver o crescimento das nossas empresas. E nós queremos ver, Reginaldo, o segmento calçadista crescendo novamente de uma forma atualizada. A gente não quer pegar aquelas empresas que estão em dificuldade ou até as que não estão com as portas fechadas, reerguer essas pessoas e colocar eles trabalhando do mesmo jeito. Porque a gente sabe que isso não vai acontecer. A realidade é outra. A realidade já mudou. Nós precisamos que essas empresas se adaptem às novas realidades, aos novos mercados e que eles estejam abertos ao conhecimento atual, globalizado, para que as coisas possam acontecer de fato. Dentro de tudo isso, gente, os desafios que a gente sempre enfrenta no nosso segmento, eles sempre são muito parecidos, né, Reginaldo? Sempre são muito parecidos. Hoje você vê novos empresários iniciando, ele inicia, a gente tem na gestão, a gente tem uma curva, chamada uma curva de crescimento, e essa curva de crescimento ela é igual para todo mundo. Então a empresa nasce, ela começa a crescer, ela atinge uma estabilidade, um auge. Depois daquele auge, ela precisa ter ações muito direcionadas para que ele possa se manter, né, e se estabilizar naquela alta, ou até ter crescimentos ainda, né, continuar crescendo. Mas não é isso que a gente vê, gente. O que a gente vê são empresários que entram no segmento, ele inicia, é normal quando ele começa a trabalhar, que todo mundo queira fazer negócio com aquela empresa, porque ela é nova, ela pode estar com dificuldade na precificação, então pode estar vendendo um produto fora da realidade, e aí por isso que está vendendo naquele determinado momento. E à medida que o tempo vai passando, a inflação vai comendo aquele recurso que ele começou a ganhar alguma coisa, mas 6 meses depois, 1 ano depois, ele não consegue aumentar mais preço, o preço já estagnou, a inflação já comeu aquela margem dele, e ele já começa a se ver numa situação complicada. E aí ele já começa a entrar em vários ciclos que são viciosos para o empresário. Marcos, uma coisa assim, um desafio também, ou uma dor, né, também. Eu vejo experiência própria também, e a gente sempre vê assim, o comportamento de algumas empresas, não só na área de calçado, mas em geral, qualquer área. Quando se abre uma empresa, muitas vezes ela tem depois que passa aquele período, porque a maioria das empresas fecha, né, no primeiro, segundo ano, mas tem muitas empresas que crescem de forma desorganizada, mas tem um crescimento muito rápido no começo. Só que não leva em consideração muitas coisas, o preço, porque você tem que considerar vários custos dentro de uma empresa. São vários fatores, né? E aí, à medida que a empresa vai ficando mais velha, ela começa a sentir, pesa mais no bolso, porque tem uma certa desorganização ali, até de registro de colaborador, salário, a precificação para poder bancar
aqueles custos ali, que um colaborador que vamos supor, hipoteticamente aqui, R$ 1.000, só para ficar fácil. Aham. Ele não vai custar R$ 1.000 para a empresa. O colaborador vai receber lá os R$ 1.000. Aham. Mas vai custar para a empresa uns R$ 1.800, R$ 1.600. E ainda o governo vai ficar com uma grande parte e também vai tirar isso do colaborador também. Sim, Né? Então, sim. isso tudo tem que colocar na ponta do lápis, porque lá na frente, na hora de fazer rescisão, tudo, vai fazer diferença. Então, tem uma matemática aí, né? E são princípios, pessoal, básicos de uma empresa organizada. Aqui a gente não está ditando e querendo ditar nada. O que nós estamos e vamos trazer para todos vocês é que algumas coisas precisam ser levadas em consideração, principalmente quando você está nascendo o teu negócio, para que você consiga que ele cresça de uma forma mais estável e que lá na frente os problemas que você teoricamente iria enfrentar, você esteja mais preparado para passar por eles. E não é o que a gente costuma ver, né, Reginaldo? Eu, nesses 30 anos, aí no mercado, tanto aqui de Goiânia quanto em outros polos, o que a gente percebe? Eu já cansei de ver empresas nascendo, crescendo, atingindo um auge e quebrando. Parece novela, Reginaldo. Parece novela, gente. Você vê uma empresa... E o modus operandi é sempre o mesmo. Aqui nós não estamos aqui para alencar nomes, mas eu conseguiria alencar aqui vários, se fosse esse o caso, de empresas que nasceram, cresceram e quebraram pelos mesmos motivos, idênticos. Então, eu pergunto para você, será que se você tivesse o conhecimento necessário, você que está aí nos ouvindo, teria fechado a sua empresa? Será que você que teve que viver um auge, que viveu uma época que você pensou, poxa, eu vou ser um grande empresário nesse segmento. E daí 1 ano, 2 anos, você se viu com as portas fechadas. Será que se você tivesse o conhecimento básico de gestão, será que isso teria acontecido, gente? Será que aquele momento que você estava vivendo o seu auge não era o momento de procurar ajuda? Porque aqui em Goiás, Reginaldo, é o contrário. É o contrário. O que acontece? O empresário nasce com a sua empresa, a empresa cresce, e aí quando ele está no auge, aí que ele acha que não precisa de ajuda. Não, eu estou no auge, minha conta está abastecida, eu tenho minha caminhonete nova, eu tenho minha chácara, eu tenho minha casa nova, eu não preciso de ajuda. Né? O ego atrapalha. E a gente sabe que é ali que ele precisava estar buscando conhecimento para ele potencializar os resultados dele. Então eu tenho certeza, você que está nos ouvindo aqui, que eu falo assim, gente, apontando o dedo, porque é muito triste você ver uma empresa que tem potencial de crescer e poderia ter se transformado numa empresa espetacular, ela fechar por erros banais, ela fechar por erros primários às vezes. Então, a nossa função aqui é poder ajudar você, quem sabe, a se reerguer, e você que está iniciando, para que você não cometa esses mesmos erros, Reginaldo. Então, é importante, porque a gente fala assim sobre as dificuldades, né? Mas será que está tarde para recomeçar? Nosso propósito aqui, não estou falando do podcast, nosso propósito de vida, né? Só termina no último dia, no último suspiro, né? Isso. Então, se Precisamos você lutar sempre, passou né? por essas dificuldades, né, teve esses momentos aí que a gente falou até de fechar a empresa, ou você está passando por dificuldade, será que ainda está tarde? Eu acredito que não, que tem muita coisa ainda para acontecer e tem capacidade para isso, tem fonte para poder fazer esse acompanhamento. Uma coisa que a gente falou aqui agora há pouco sobre o Google, ele mostra coisa que só você quer ver, mas aquilo que você não quer ver, ele não mostra, né? Então, assim, a internet, a gente tem que tomar muito cuidado com distração. Uma das principais coisas, né? A gente perde tempo demais com a internet. Certeza. Eu mesmo. A gente tem que ficar vigilante. Você pega o Instagram ali e começa a rodar aquela tela para cima. Isso é chamado de dopamina barata. Porque você tem você roda a tela, você está gostando daquilo ali, só que no final você não aprendeu nada.
Com certeza. Então, você tem que ter foco. Com certeza. Uma dica que eu já vi alguns mentores falando também é sobre ver vídeos mais longos, mas focado naquilo que você quer aprender. Dali você vai tirar muito proveito. E nós temos muito para fazer ainda na área de calçados aqui no estado de Goiás. E acredito no potencial de muita gente que já passou dificuldade e tem muita coisa para contribuir e dar a volta por cima também e crescer novamente. Isso mesmo, Reginaldo. Quando a gente aponta aqui essa questão dos novos desafios, o que nós estamos falando nessa questão, gente? A todo tempo, o empresário ele é sabatinado com coisas disruptivas. Ou seja, a todo tempo ele é bombardeado com produtos metade do preço, ele é bombardeado com produtos com condições de pagamento muito mais favoráveis do que as que ele oferece para o mercado dele, para a clientela dele, e às vezes ele não sabe o que fazer, ele não sabe enfrentar isso. Existe uma palavra chamada vantagem competitiva, que ela é uma arma que você, empresário, precisa buscar. As vantagens competitivas, elas têm capacidade de mudar um pouco as regras do jogo. Em que sentido, Reginaldo? Quando você tem mais vantagens competitivas a seu favor, o seu poder de barganha com o seu cliente acaba sendo maior. Ou seja, o cliente não tem muitas fontes de argumentação para dizer para você, não, olha, você faz essa condição, ou eu vou comprar do seu concorrente. Quando você não tem zero de vantagem competitiva, o seu cliente, o poder de barganha dele em cima de você é imenso. Esses conceitos básicos nós vamos estar trazendo muito aqui, de certos insights que você vai ter na sua memória, isso precisa ficar enraizado na sua cabeça, porque isso o tempo todo ele vai martelar você. O tempo todo ele vai falar, caramba, eu já até tinha essa noção, eu já tinha pensado nisso, mas não tinha me atentado enquanto eu não ouvi alguém falar sobre. Então, muitas das dificuldades que você já vivenciou, com certeza, é porque o poder de barganha do seu cliente sempre foi maior do que o seu com ele. Você ficou um pouco refém. Então, o nosso segmento ele enfrenta desafios constantemente. O tempo todo nós estamos enfrentando novos mercados, novas regiões que vêm para a nossa cidade derramar produtos mais baratos, novas condições de pagamento, grandes indústrias de polos calçadistas despejando produtos, né, com condições não tem nem o que falar, condições muito favoráveis, que o lojista, ele às vezes ele se autofinancia com capital de terceiro. Ele se autofinancia com o capital dessas empresas. Mas aí nós estamos falando de empresas gigantes. Tem empresas aí que chegam a fabricar 500 mil de par por dia. Quando a gente consegue falar um número desse, fica difícil até da gente mensurar o que é uma empresa fabricar 500 mil de par por dia. Como muita é que consegue? É muita coisa. Como é que consegue, né? E aí tem uma parte também que você vai falar, Reginaldo, que é essa parte histórica, né? Como é que ela vai funcionar? Então, aqui, pelo menos na nossa região, nós já temos uma história muito rica aqui, que ela precisa ser contada. Sim, com certeza. Não por conta de ego, de falar, aqui já aconteceu isso, aconteceu aquilo, não. É porque a história, ela traz experiência que pode ajudar hoje. Sim, a gente falou aqui no começo desse debate aqui sobre... muitas vezes a gente passa por dificuldades hoje, mas hoje a gente tem muita coisa na mão, né? Muita coisa pronta na mão, assim, para poder... Muitas ferramentas. Se você souber filtrar ela. Sim. Agora, no passado, tudo era difícil. A matéria-prima era difícil. A forma de fazer, o processo de fabricação de sapato. Hoje a gente vê que tem um monte de componentes, quase tudo pronto. Né, Reginaldo? Só que também aí não é o resultado, né? Não é pegar as coisas prontas e fazer, só simplesmente fazer. Porque se você sempre pegar a coisa pronta que já está hoje, né? A gente mesmo que fabrica, trabalha na área de componentes, a gente fornece muita coisa que facilita para o sapateiro. Uhum. Só que ele precisa de algo mais, aquele detalhe, aprender. Né? Então, tem a arte da fabricação, isso. Né? Então, assim, a história vai mostrar isso, sobre as dificuldades, a falta de matéria-prima, de conhecimento, de acesso.
E isso vai trazer experiência para hoje. Hoje a gente tem muita coisa, então a gente não pode desperdiçar aquilo das ferramentas que a gente tem hoje. E você tem que estar ciente também que a facilidade que você tem hoje, o seu vizinho também tem. Então, como que você vai utilizar as ferramentas que você tem na sua mão? Você vai desperdiçar? A gente fala muito sobre, lá em casa, por exemplo, sobre a morte. A gente pensa, não, vou falar sobre morte. Só que a morte é uma amiga. Sabe por quê? Ela vai te avisar, ó, ela vai te abrir a oportunidade, a ideia de que você tem que aproveitar o máximo a sua vida, porque você não sabe até quando você vai. Então, a gente não pode desperdiçar o recurso que a gente tem na mão. Até quando eu vou ter esse recurso na mão? O recurso. Qual que é o recurso? A vida é um recurso da gente. Com certeza. Então, a gente tem que aproveitar. Tempo, né? Então, a história é muito importante. Tem muitos coringas, muitas pessoas que fizeram muita diferença aqui, que fez um movimento fantástico aqui. E através dessa história, hoje surgiu um monte de sapateiro, um monte de lojista, que está hoje aqui ativo no mercado. Então, a parte histórica, Reginaldo, é importante. Muito bom você falar sobre isso, porque precisamos dar valor àquilo que impulsionou, né? Aquilo que começou no passado. Isso. Nós somos de uma época onde o sapato, eu, por exemplo, né? Nós dois, é claro, o sapato era todo feito na mão, gente. Você tem noção do que era feito na mão? Hoje que você compra um solado pronto, enfaixetado, uma palmilha pronta, enfaixetada, isso tudo era feito na mão, você não tinha recurso. Você ia fazer uma sandália de salto, onde você fazia um solado pré. Esse solado pré era todo feito manualmente. Você cortava ali, às vezes, um grupom, uma sola, uma placa de color plaque, ou bicroduro na época. Uhum. Você precisava cortar aquilo com uma faca de corte, depois adaptava lá um rolinho no esmeril para ele fresar a sola manualmente, gente. A pintura era feita manual, o cabedal todo ele era feito de forma artesanal. Você não tinha no couro, né? Que era tudo couro. Então ali a espanar ou chanfrar o couro, aquilo, você não tinha máquina. Então você tinha que vir com a navalha, com a faquinha, fazendo rebaixamento nas bordas, aplicando cola benzina, que naquela época usava muita benzina, que fedia absurdo, mas era o que se usava, porque era uma cola mais fraca. Então, tudo era de forma manual. Hoje, o empresário que inicia nesse segmento, nós aqui como fornecedores, a gente tenta facilitar a vida desse empresário o máximo possível. Levar o produto cada vez mais pronto, que demande o mínimo de mão de obra possível. Você, fabricante, sofre com mão de obra como todos nós sofremos. O segmento calçadista vem cada vez mais perdendo mão de obra para outros segmentos, para outros ramos de atividade. E não necessariamente, Reginaldo, pela parte financeira somente. Claro que conta muito, é claro, não sou hipócrita, mas não somente. Hoje outros segmentos que são mais flexíveis do ponto de vista de escala, são mais flexíveis do ponto de vista de horários, estão seduzindo a nossa mão de obra para novos ramos, para novos segmentos, Reginaldo. Voltando um pouco, continuando, aliás, né, sobre a história, a gente que trabalha na área de componentes, por exemplo, um pouco da história. Como que você estava falando sobre a forma de fabricar o sapato, né, que era tudo manual. Isso. O salto também era de madeira, né, cortado ali na serra de fita, lixado, e o taco era de borracha ali. Então depois chegou o salto de plástico, que era feito de matéria-prima reciclada, até de copo descartável. Material diversos, triturados. Uhum. Os moldes eram feitos de sucata, derretia ali, fazia aquele molde para injeção. Até que os tacos eram de nylon, material duro. Uma época, o salto não tinha aquele acabamento, depois começou a chegar os saltos pintados, então as matrizes, os moldes tinham que ser um molde mais polido, mais liso. Depois chegaram os saltos de transparente, que ainda era... Aqui, essa caneta Bic aqui. Essa caneta aqui é um material que chama PS. Teve salto de PS, é um material que era transparente, tudo, mas era quebradiço. Depois chegou o policarbonato. Hoje mais resistente. Agora hoje já tem o salto metalizado, já entrega prontinho para você um salto brilhoso ali. Então tem uma história aí que... Com certeza. Né? Olha o que se evoluiu. Isso é bom, né, Reginaldo? A tecnologia, a evolução, isso é bom porque ela traz praticidade para a indústria. E o futuro é isso, gente. Só que ainda não criaram
uma máquina que faça tudo, né? Você precisa da mão humana para operacionalizar em algum determinado momento o produto. Então nós precisamos mostrar, principalmente para essa nova juventude, que o ramo calçadista ele tem sim áreas interessantes de se trabalhar, melhores ou mais atrativas do que muitas. Tentando dar uma visão não só para os funcionários, os colaboradores, mas também para os empresários, de buscar uma forma de valorizar esse colaborador no sentido de favorecer que ele permaneça no segmento, permaneça nessa área calçadista. Essa parte histórica nós vamos trazer grandes empresas, grandes profissionais, grandes segmentos, grandes profissionais da área do componente, contando, gente, um pouco do que nós já tivemos. Esse saudosismo, a nossa intenção em trazer essa parte histórica é mostrar para você que está iniciando agora que essas fábricas elas enfrentaram desafios muito maiores do que o que você está enfrentando hoje, porque ele não tinha tanto recurso, ele não tinha tecnologia, ele não tinha internet, ele fazia pesquisa, ele tinha que viajar, ficar olhando revista, viajar para outras cidades, ir atrás de moda, ele não tinha esse bombardeio de informação que a internet dá hoje. Então, como o Reginaldo bem disse, hoje o empresário precisa usar as tecnologias de uma forma inteligente, de uma forma que favoreça ele, sem nada direcionado, né? Esse conhecimento não pode vir acompanhado de algo que está induzindo você a alguma coisa. Ele precisa ser imparcial. E precisa ser amplo também, né, Marcos? Por exemplo, para você ser um fabricante hoje de sucesso, você não precisa só saber fazer sapato. Envolve um monte de coisa. Atendimento hoje, a forma de atender, a forma de você chegar no cliente. Então tem o próprio cliente que mudou, né, Reginaldo? Então, e aí a venda hoje não é aquela venda direta aqui na frente do balcão da sua loja. Então a forma de vender mudou, que inclusive depois a gente tem uma pessoa para trazer aqui que fala que a forma de vender mudou. Mudou, sabe? E tem total razão. Então é interessante. E da mesma forma que a gente falou sobre essa história, é importante falar sobre a história, a gente viu a evolução que teve, né? Fica aqui o convite, né, a você, aqui, nosso seguidor, para descobrir junto com a gente aqui quais serão as próximas mudanças que virão aqui na fabricação de calçado. Né? Então tem muita coisa para acontecer. Exatamente. Então fica esse convite aqui para você estar aqui junto com a gente, para descobrir junto conosco essas próximas tendências. Vai ser importante, Reginaldo, porque isso favorece a todos, né? Todo mundo ganha com uma fonte de um canal de comunicação onde a informação vai transitar de uma forma mais rápida, porque hoje, pessoal, o mercado exige tomada de decisão rápida, conhecimento rápido, informação rápida. Além de tudo isso, né, Reginaldo, a gente vai trabalhar muito a parte que vai falar muito sobre a política e a economia do setor calçadista, gente. A parte política, a tomada de decisão, para você, gestor, ela precisa se basear em... Pode cortar?